Você já ouviu falar do voo MH370 da Malaysia Airlines? Então saiba o que realmente aconteceu e as teorias que estão por trás desse mistério. When this shit drops. Hoje estou com um convidado que também estuda essas teorias. Fala aí, Conde. E aí galera, beleza? Hoje vamos dividir nossos conhecimentos sobre esse misterioso caso do voo MH370. Isso aí. Bom, então vamos lá. Em 8 de março de 2014, um Boeing 777 do voo MH370 estava voando da Malásia para Pequim e simplesmente desapareceu. E lembrando que nesse voo estavam a bordo 239 pessoas e não sobrou nenhum rastro do avião e nem das pessoas. O voo teria saído da Malásia meia-noite e 41 e iria chegar em Pequim às 6h30 da manhã. O último contato que se teve com o controle do tráfego aéreo foi a 1h30 da manhã. Eles estavam voando sobre o Golfo da Tailândia, então passou das 6h30 da manhã e não havia nenhum sinal do avião. No dia seguinte, 2 navios foram enviados até o local onde se teve o último contato com o avião, mas nada foi encontrado. 3 dias se passaram e eles não acharam nada. Não tinha nenhuma explicação. Então a Força Aérea da Malásia resolveu investigar alguns outros radares de outros locais. E foi aí que eles acabaram descobrindo que o avião mudou o trajeto que ele deveria fazer. Em vez dele ter seguido para o norte, ele teria virado para o oeste e seguiu por 500 quilômetros nessa direção, e acabou sendo pego por um radar no Estreito de Malaca. Mas o interessante é que foi pouco divulgado que o avião que foi pego no radar não tinha nenhuma identificação, ou seja, era um avião qualquer, não era o MH370. Ou talvez era e tiraram a identificação. E como a gente já falou, era um Boeing 777. E esse é um dos aviões mais seguros para voos comerciais do mundo. É raro acontecer um acidente de um avião desse desaparecer. Mas voltando, por causa desse radar que detectou esse avião desconhecido no local, foram vasculhados 60 mil quilômetros quadrados de água no Oceano Índico. Eles usaram navios com sonares e os gastos dessa investigação podem passar de 60 milhões. Mas isso é atualmente. Vamos voltar lá para a história do voo. 16 dias depois do desaparecimento, o primeiro-ministro da Malásia confirmou que o avião tinha caído no Oceano Índico, mas acho que ele teve que fazer isso por causa da pressão de vários países e dos parentes das pessoas do avião. Segundo os especialistas que estudam o caso, o avião teria mudado sua rota para o sul do Índico, e todas as pessoas que estavam a bordo ficaram sem oxigênio e com isso ficaram inconscientes. Ou seja, quando ele mudou a sua rota, ele teria voado por algumas horas até cair. Mas isso se a teoria estiver correta. Agora vamos falar sobre as teorias. A primeira começa dizendo que o avião estaria nas mãos da Al-Qaeda para ser usado contra os Estados Unidos futuramente. A segunda é que depois de eles terem a última comunicação com o avião, ele teria mais ou menos 4 ou 5 horas de voo. Com isso, a nave teria o tempo suficiente para chegar ao Paquistão, Mongólia ou Austrália. O Paquistão falou que nenhum avião entrou no território dele. Mas é claro que o Paquistão não iria dizer: ah, entrou um avião aqui e a gente tá plantando umas bombas dos bodes loucos aqui, né? Outra teoria bastante famosa e que envolve o piloto. Na verdade, são várias teorias desse tipo, que fala que o piloto que causou o acidente, e antes do avião mudar sua rota, o sistema de comunicação do avião foi desligado, e foi aí que levantou suspeita para o lado do piloto. Então a polícia foi até a casa do piloto para investigar, e descobriu que o piloto era simpatizante do líder do partido da oposição da Malásia, e que horas antes do voo sair, esse líder foi condenado a 5 anos de prisão. E pelas teorias de conspirações, o piloto teria causado o acidente por vingança ou para cometer suicídio. Apesar que é meio estranho por não ter ligação de ele fazer o acidente, mas tem a ligação do líder do partido da Malásia ser preso horas antes com o piloto ser simpatizante dele. Mas nada foi provado sobre essa teoria da conspiração. Voltando à casa do piloto, os investigadores acharam um simulador de voo.
e eles tentaram ver o que o piloto estava treinando no simulador e viram que alguns dados do histórico haviam sido apagados. Tipo, por que ele apagou? E também foi descoberto que o simulador havia 5 destinos de aterrissagem de emergência: Índia, Sri Lanka, Ilhas Maldivas e Diego Garcia. E continuando com a teoria que o piloto estava envolvido no acidente, segundo Elon Hilson, o escritor do livro Good Night Malásia 370, em sua obra ele escreveu que o piloto sofria de alguma doença mental. Então, por causa desse problema, ele poderia ter despressurizado a nave, fazendo com que os passageiros ficassem asfixiados. Depois ele teria jogado a nave no mar, e assim o avião teria afundado. Mas, mais uma vez, nada foi provado. E lembrando que não foi apenas o piloto que foi investigado. Eles pegaram a lista dos passageiros e os investigaram. E entre os passageiros eles acabaram descobrindo um cara que era engenheiro aeronáutico. Sendo assim, eles levantaram suspeita para esse cara. Algumas agências antiterroristas afirmaram que esse cara teria capacidade de controlar o Boeing 777 por um celular. E mais uma vez, essa teoria não foi provada. E os próprios fabricantes do Boeing afirmaram que é impossível alguém invadir o hardware do avião por um celular. Com a investigação dos passageiros, outros 2 também eram suspeitos. Eles estavam com passaportes roubados. O interessante é que 4 meses depois do acidente do MH370, outro voo da Malaysia Airlines, o MH17, foi abatido por um míssil no leste da Ucrânia. E segundo os separatistas pró-russos que controlavam aquela região, afirmaram que o avião que foi abatido era um avião velho e que os corpos que estavam lá já estavam mortos há muito tempo. E eles disseram que poderia ser o próprio voo MH370. Mas eles só falaram isso para se safarem, né? Bom, continuando, esse caso foi investigado e apesar do avião também ser um Boeing 777 da mesma empresa, não era o MH370. Um avião foi fabricado 5 anos depois do outro. Uma curiosidade é que um holandês cancelou as 2 viagens da Malaysia Airlines. Ou seja, um avião que sumiu e o outro que caiu. Ele cancelou as 2 viagens. Mas agora vamos falar da conspiração mais famosa e que mais pessoas acreditam ser essa a verdadeira. Essa conspiração diz que o avião teria pousado em Diego Garcia, uma base secreta militar que pertence aos Estados Unidos e fica em uma ilha britânica. Segundo o autor dessa teoria, ele teria recebido uma foto de um passageiro e um SMS contando tudo o que estava acontecendo, e junto ao texto teria coordenadas GPS de onde ele estava. E apesar dessa teoria não ter muitas provas e ligações, a base fica em Diego Garcia, um dos lugares onde estava como rota de emergência para o pouso do piloto naquele simulador que a gente já mencionou. Mas infelizmente não temos como ter certeza do que aconteceu de verdade. E assim acaba sobrando poucas opções para a gente. Então, ou ele está no fundo do mar ou foi sequestrado. Ou talvez ele tenha sido, sei lá, abduzido. Tipo o Triângulo das Bermudas, sabe? Que inclusive eu irei fazer um vídeo sobre o Triângulo das Bermudas mais pra frente. Mas e aí? O que vocês acham que aconteceu com o MH370? Muitas dúvidas, né? Então se você gostou, clique em gostei, deixe seu comentário sobre o que você acha que aconteceu e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.